Peraí. Obrigada, Lari. Esqueci de falar. Uma coisa ruim que eu acho é que eles não. Que não. Eu coloco o áudio aqui, vocês não escutam aí, né? Por exemplo, eu vou mostrar para vocês. Só tá a Neurilda e a Jaque, por enquanto, né? O pessoal vai entrando e a gente vai. Eu entro lá naquela aula. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando você entra no Agenda Web, que eu ensinei para vocês, ó, do começo. Quando você entra aqui na Agenda Web, você vê aqui, ó, é Reading Comprehension. Tem Listening, que você pode colocar para você escutar, atividades de áudio, né? É muito bom para treinar, tá? O áudio. Ó. Mas a gente não consegue ouvir aqui. Tá vendo que tem um play aqui, ó? Ó. Não dá para vocês ouvirem, né? Vocês estão ouvindo aí quando eu solto o som? É, não dá. E aí você faz os exercícios. Aqui tá. Quer ver? Eu vou ler para vocês. Ó, my name is Scott. I have 7 years old. Aí ele diz o que ele tem. I have 2 pens, 3 pencils, and 1 ruler. Aí ele diz, I have a book on my desk. Aí aqui está perguntando, where is the book? Quer dizer, onde está o livro? Aí você tem que ver onde que ele falou que está o livro. In this bedroom, on this desk, on his desk, on his chair or in his bag, tá? Então aqui a gente como consegue visualizar um pouquinho de preposição, né? O in é quando está dentro, o on é quando está em cima, né? Quer dizer, tá no quarto dele, tá em cima da mesa, on his desk, tá na cadeira dele ou tá dentro da mochila dele. Aí você vai e escolhe a opção. Ó, tá vendo? Aí vai para a segunda. Então, muito bom para exercitar. Pena que a gente não consegue compartilhar esses áudios. Aí você pode também ir aqui no Reading Comprehension. Ao invés do listening, você vai aqui, ó. Reading Comprehension. E aí você escolhe aqui, ó, all levels, todos os níveis. Então você abre aqui por nível, né? Você pode abrir aqui, ó, um, um texto, né? Ó. Aqui, ó, this is a summary of the story, um resumo, né? Complete the summary by typing the correct word into a gaps. When you have finished that, Nasreddin, que é uma pessoa, aí você vai completar, né? A pot from his neighbor Ali. O que que ele fez, né? Com o reservatório. Aí his, tananana, his back, the same pot and a. Então você vai o quê? Você vai seguindo aqui, ó, tem dicas, tá vendo? Ó. Ah, é borrow, que é emprestar. Ah, tá. Aí, ó, tá vendo? Então você vai colocando as dicas se você não souber escrever a resposta. Tem aqui, ó, quando você lê a história, né? Aqui, ó. Você ouve, lê a história, depois você responde sobre a história, tá? I'm reading in the story.
Comprehension Beginners, isso mesmo. Então, você clica aqui, você já tem. Você tem para recriar a história e você tem para completar, para você completar o resumo, tá? Vamos aqui nesse aqui, vamos ler esse? Tá, Jaque, agora. Olha, tá uma chuva aqui, gente. Tá chovendo aí? Porque aqui tá uma chuva. Vocês não têm noção. Vocês estão ouvindo a chuva pelo fone? Aquela chuva que atrapalha até falar. Então, e o Lari vai ser forte. Vamos lá, então, Jaque, ó, vou ler para vocês. One day, Nasreddin borrowed a pot from his neighbor Ali. The next day, he bought it back with another little pot inside. That's not mine, said Ali. Yes, it is, said Nasreddin. While your pot was staying with me, it had a baby. Sometimes later, Nasreddin asked Ali to lend his a pot again. Ali agreed, hoping that he would once again receive two pots in return. However, days passed and Nasreddin had still not returned the pot. Finally, Ali lost patience and went to demand his property. I am sorry, said Nasreddin. I can't give you back your pot, since it has died. Died? Screamed Ali. How can a pot die? Well, said Nasreddin, you believed me when I told you that your pot had a baby. Jaque, você conseguiu entender alguma coisa da história? Pode ligar o microfone, acho que só tá a gente, ou você e a Larissa. É uma parte que ele emprestou o pote e aí na hora de devolver ele falou que tinha tido um bebê e devolveu 2 potes, né? Mais ou menos isso. Perfeito. E depois? Aí depois eu acho que ele falou que morreu o outro pote dele. Mas Aí isso mesmo, Nasreddin perguntou Nelly, para o Ali, né? Isso, aí o Ali concordou, né, de emprestar o pote de novo. Aí o Nasreddin perguntou: cadê meu pote? Aí ele falou o quê? Morreu. Se assim como os potes se recriam, eles também morrem, né? Aí, como um pote morre? Bem, você acreditou em mim quando eu disse que que ele tinha tido um bebê? é. Né, isso mesmo. Muito bem, já que você está entendendo tudo. A gente vai comendo umas palavras para ir tentando organizar. Mas aí que tá. Aí que tá. Você tem que compreender a moral da história. Pronto. E aqui, ó, ele tem muito a jogada de. Ele tem muito a jogada de discurso, né? De discurso direto, aqui, ó, quando do speech que a gente chama, né? Por quê? Porque eles usam falas, né? Said é disse, né? Quando você vai reproduzir uma fala de alguém, você fala said fulano, né? Today, yesterday had a English class, said the teacher. Então você usa essa citação quando você usa esse discurso direto, tá? Said e a pessoa que disse. E também aqui, ó, a gente tem duas variações de emprestar, né? A gente tem borrowed e a gente tem lend, né? Então, a gente pede emprestado e a gente empresta, certo? O borrowed é quando a gente pede emprestado, né? Can you borrow?
can you borrow your eraser? Você pode me emprestar a sua borracha? Can you borrow me your eraser? E lend é quando você empresta, quando você cede alguma coisa, tá? Então a gente tem essa diferença aí do emprestar. E é legal, né, trabalhar isso. Porque para nós em português é a mesma coisa, emprestar é você pedir emprestado ou você emprestar, né? Então, quando você tem o ato de alguém te emprestar, você pede emprestado, né? Então, acaba sendo diferente. Certo? E aqui tá perguntando assim, ó. Who was the owner of the pot? Nasreddin, Ali ou the baby? E aí? Peraí. A quem pertencia o pote? Quem era o proprietário? Nossa, Jaque, recebi as fotos que você me mandou. Eu Parece, vou organizar depois outras melhores. parece de jornal, né? Parece de. Tô me sentindo no Globo Repórter. Depois eu quero achar uma foto, mudando aqui um pouquinho o assunto, que lá dentro dessa cidade, nos muros, existem uns buracos, que ele tem o formato de uma agulha, né? Que aí vem a história de que falava que se era mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu. Mas o buraco da agulha era Esse esses buraco. desenhos que existia dentro dos muros lá. E ele é incrível, porque ele é pequeno, mas ele tem uma visão total do centro da cidade. Então, eles conseguiam ver por onde que as pessoas estavam vindo atacar, né? Gente, é uma coisa assim, surreal, né? Surreal. E aí, quem era o proprietário do ponte? Essa professora, o meu TDAH me leva para vários lugares, assim. Eu vou lá, eu volto, aí eu vou lá, volto de novo. Eu tenho um pouco de medo de chuva, sabia? Começa a chover, eu fico meio assustada, eu não gosto. Não O pote gosto de era do chuva. Ali, né, professora? Ele emprestou para o Nasreddin. Nasreddin, vamos lá. Isso mesmo. Então, aqui, ó, como a teacher falou, o Nasreddin pediu, borrowed, ele emprestou. Quer dizer, ele pegou o emprestado, né? Pegou o emprestado, né? É difícil esse negócio de borrow e lend. Nossa, os alunos demoram para entender. Criança, então, é bem. Por quê? Porque é muito abstrato, né? How many times did Nasreddin borrow the pot? Once, twice or three times. Lembra do once, twice and three times? Once, uma vez. Twice, duas vezes. Three times, four times, five times. Aí a quantidade e o times vezes, né? Só que one time, two times não existe nesse sentido de frequência, tá? É once e twice. And then, how many times? Letra B, professora? Dois. Yes, twice. Isso mesmo, Uai. twice. Isso. Porque ele pediu uma vez, depois ele pediu, ó, once again, uma vez de novo, né? Isso mesmo, Jaque. How many pots did he give back the first time? None,
one or two? Ai, menina, eu penso que o meu tá ligado, meu microfone. Uma vez só que ele devolveu, né? Ó, não. How many pots? Quantos potes ele devolveu da primeira vez? Ah, entendi. Two, letra C. Yes, o baby, o pote e o baby, isso mesmo. Why was the neighbor happy to lend his pot a second time? Falou, agora eu vou te emprestar numa boa, né? Por que ele ficou feliz de emprestar a segunda vez? He was greedy, he was a good neighbor, or he had lots of spare pots. E aí? Ó, greedy entra lá naquelas características que nós vimos de pessoas, nós vimos características físicas e psicológicas, né? Greed é uma pessoa ambiciosa, tá? Então, aqui tá dizendo porque ele era Letra A, né? ambicioso, porque ele era um bom vizinho ou porque ele tinha muitos potes sobrando. Acho que é porque ele era ganancioso. Que ele, a primeira vez, ele recebeu dois, pessoa que ia receber de novo. Aí receber 4. Ia ter baby. How many pots did Nasreddin return the second time? Second time. How many? Quantos, né? How many? How many é quantos para com coisas contáveis, tá? Então, eu tenho how much, quando você vai perguntar o preço de alguma coisa, né? How much é quando eu pergunto alguma coisa que é incontável, sobre grãos, sobre líquidos, quantidades, né? Que a gente tem essa diferença de contáveis e incontáveis. E o how many é para coisas contáveis, né? 0, 1, 2, 3. Aí, no caso, o pot, ele é contável, por isso que eu uso how many. Então, quantos ele retornou da segunda vez? The second time. Eu acho que é a letra A, né? Porque. None. Aham. Por quê, Jaque? Pode falar, amor. Porque não foi, não devolveu nenhum, nem dois. Isso mesmo, correct. Quer dizer, what probably happened to the pot? It died. The neighbor took it back, or Nasreddin kept it. O que vocês acham? Que ele ficou para ele, que o pote realmente morreu? Ou que o vizinho pegou de volta? Aí agora ficou difícil, né? Agora, porque o pote Died. ficou para ele. Ficou para ele, né? Ah, então, A, B ou C? Mas pela história fala que o pote morreu, não é? Mas a gente tem que ver, ó, probably, provavelmente. A letra B, então, eu penso. Que o vizinho, ó, Pegou a de letra volta. B, ó. The neighbor took it back, devolveu novamente, pegou de volta, né? É, não, né? Então vai ser a C, né? Então, por quê? Você tá toda. Ele ficou. Isso, olha só. Como é o nome do outro? O vizinho, né? O Ali, né? Eu não esqueci o nome do Ali. Ele emprestou e o Nasreddin, o quê? Ficou para ele e inventou essa história, né? Então, provavelmente ele ficou para ele. Ou perdeu também, né? Vai que ele perdeu.
Acho que ele só queria dar uma lição no amigo dele. Eu acho também, né? Falou assim, é. Ou não, vai que ele perdeu mesmo. Esses nomes aí Ai, tá bem árabe, tô viu, com professora? hã? Esses nomes aí tá bem árabe, viu? Super árabe, Nasreddin Ali. É super árabe, também achei. Veio a calhar, né? Eu abri ali, ó, e tava os nomes árabes. O Nasreddin, tá em todos aqui, ó. Ó, Two Sisters and the Cat. Esse aqui é bonitinho. Eu acho também que o Nasreddin tá reinando. Vamos abrir aqui, já que eu quero abrir com você as aulas de hoje, que eu tinha pegado aqui. Eu tinha separado. Vamos seguir. Depois o pessoal assiste a aula, né? Senão a gente não consegue terminar a tempo. Ó, então aquela ficha médica que eu tinha mandado, vou ver aqui uma ficha médica, porque eu sei que tem vários que usam e utilizam, e também uma ficha, né? Só para a gente entender as informações que a gente precisa preencher. E aí, assim, porque a maioria das palavras pedindo informações, a maioria das fichas, né, que pedem informações, são palavrinhas cognatas, são palavrinhas que se parecem com a nossa língua, né? Mas também tem algumas palavras-chave que a gente tem que saber, tá? Por exemplo, aqui, ó, what is full name? Quando fala full name, o que é isso? Nome completo, professor. Isso, full name é nome completo. Vou colocar aqui, ó. Assim. Nome completo, isso mesmo. Então, quando for full name, é nome completo. E first name? O que é first name? É o primeiro nome? Yes. Last name? Aí o sobrenome, né? É o último. Last name é o último. Aí, middle name, nome do meio, tá? Então, first name, middle name and last name. E a gente sabe que internacionalmente, primeiro vem o último nome, por isso que nas passagens de avião são assim, né? Porque é algo universal, é um padrão. Então, primeiro o último nome, até quando nós vamos escrever alguma referência bibliográfica, também é assim. Primeiro o último nome, né? Que é o last name, aí depois que vem, né? First, middle name, tá? Sim. A date of birth, o que é isso? A data de nascimento, né? Isso, data de nascimento. Isso mesmo. Age, what is age? Então, por que muda algumas coisas, né? É a idade aí, né, professora? Isso. Muda em que Mas sentido? em Ah, alguns lugares não está escrito como tá Ed, como? né? Eu já vi com outro nome. Eu É agora porque quando a gente vai falar a nossa idade, por exemplo, quantos anos você tem, você fala I am tantos years old, né? Eu ouvi esses dias num filme Years Old, de tipo a pessoa perguntando a idade, né? Mas geralmente é how old are you, né? Então, para perguntar a idade, mas eu vi alguma coisa relacionada a years old mesmo, ao invés de age. Mas age, na verdade, ele é idade, pode ser era. Por isso que é Ice Age, a era do gelo. e às vezes Porque é uma coisa mais formal, né? Também. é uma coisa mais formal, age, isso. Isso mesmo. Gender, what is gender? Gênero, né?
Gênero, muito bem. Gênero. Então, gênero. Nós temos male, female, ó. Então, não muda um pouquinho, né? De masculino, feminino, né? Mas dá para saber qual que é qual, né? O bom é que é com M e com F. Feminino, masculino. Geralmente só tem a primeira letra, né? What is address? Address. Endereço. Isso. Toda hora eu acho que o microfone tá ligado. Pode deixar ligado, só tá a gente aqui. Ah, não, a Neurilda também tá. Entrou. Neurilda, participe. Hoje é uma aulinha particular. Phone number. Telefone de contato, telefone. Isso, Número de isso. telefone. Hoje a gente fala contato, a gente nem fala número de telefone, né? E aí, ó, quando a gente fala de telefone, número, registro, phone number, agora quando a gente fala do aparelho de telefone, a gente pode ver como cell phone, mas a gente também pode ver como cell phone, o aparelho, né? E também como mobile, tá? É muito comum. Turn off your mobile. Então você já sabe que tá, às vezes nem sempre vai vir com o cell phone, tá? Também pode vir aqui junto. Pode vir como mobile. Emergency contact. É, contato de emergência. Isso. Relationship. O que é relationship? Qual é a relação desse contato de emergência, né? Isso mesmo, isso mesmo, Esposo. isso mesmo. Como que a gente fala em português? Na relação, qual que é o grau de parentesco? É parentesco, né? É, né? Mas vai que não é parente. É, Por isso que relationship fica mais próprio, né? mas eu acho que eles pensam que é alguém mais próximo mesmo, né? A gente fala grau de parentesco, né? Quando fala o que é relação do contato. Tá. Emergency phone number. Um telefone para emergência, né? Número de um Isso, telefone. isso Lá, mesmo. lá na Palestina, eles quase não falam de celular. Eles falam telefone, 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 Telephone. tudo. Isso, telephone. Que é de aparelho, né? De telefone. A gente também aqui fala, né? Você tá com seu telefone? Cadê meu telefone? Né? A gente fala É, muito isso eu também. nem sei como é celular. Cell phone. Cell phone? Or Eu mobile acho que é mais também. difícil. Cell phone. E aí aqui eu tenho um histórico médico. Então, se eu tenho que preencher alguma coisa, medical history. Do you have any chronic diseases? O que é isso? O que vocês acham que é? Se você tem alguma doença crônica, né? Isso, vou You colocar uma have. referência aqui, isso mesmo. Doença, doença crônica. Isso. FS specific. Se sim, especifique, né? Isso mesmo, muito bem. Are you taking any medication? Or are you taking any medication?
Se está tomando alguma medicação, né? Isso, se você toma alguma medicação, isso mesmo. Então, se Ah, você toma alguma especifica também. medicação. Isso, se sim, liste, né? Especifique, coloque aqui, escreva aqui qual é. Do you have any allergies? Se tem algum tipo de alergia. Isso mesmo, allergies. Sabia que quando eu vou falar que eu sou alérgico a alguma coisa, eu digo allergic to. Allergic to, aí eu uso o que eu sou alérgico, porque tem essa preposição, to, né? I'm allergic to, to orange. Allergic to shrimps, que é camarão. Então, aí você fala allergic to. Então, aqui também especifique. I'm allergic to bromoprida. Bromoprida. Previous surgeries or hospitalization. E aí, o que é isso aqui? Você já teve alguma hospitalização? Você já teve alguma internação? Foi anteriormente, né? Prévios. Surgeries. What is surgeries? O que é isso? Surgeries. Cirurgia, né, professora? Isso Cirurgia mesmo, ou cirurgias. Ó, previous, parece previsto, né? É um falso cognato, tá? É um falso cognato. Mas, ao mesmo tempo, né, quando a gente prevê, quer dizer que a gente vê antes, né? Então, previous é anteriores, tá? Anteriores. Então, previous surgeries quer dizer cirurgias anteriores ou hospitalizações. Cirurgia ou hospitalizações anteriores. Tá? Não chega a ser um falso cognato, porque parece previsão, né? Previous, mas é anteriores. Reason of consultation. O que é isso? For consultation. Motivo Isso, motivo do quê? da consulta, né? Isso, motivo da consulta, né? Que aqui é alguém que vai preencher, né? Aí, o que é main complaint? Então, porque embaixo fala sintomas, né? Isso. O que é isso? Main é principal. Uma queixa principal, um sintoma principal. Exatamente, uma reclamação principal. Isso mesmo, uma queixa principal, tá? Então, qual que é o que mais te incomoda, né? Qual que é a sua principal queixa? Isso mesmo. E aqui os sintomas. Qual que é esse sintoma aqui? Fever. Febre, né? Febre. Peraí. Dor. Febre. Pain. What is pain? Dor. Yes. And cough. Tosse. Cough. Tosse. Isso mesmo. Só
Só no sonzinho da palavra parece tosse, cough. Aham. Shortness of breath. Ó, breath. Shortness. Quando tá mais curta, quer dizer o quê? Que é Falta de ar, falta de ar. respiração. Isso mesmo. Falta de ar. And others. What is others? Outros, né? Então, muitas vezes a queixa é diferente do sintoma. Ah, qual que é a sua queixa? Ah, eu tô com muita dor nas minhas costas. Ah, mas você tá sentindo febre, dor, tosse, falta de ar? Ah, eu tô sentindo falta de ar, né? Então, quer dizer, não tá aqui dor nas costas o sintoma, mas a queixa principal é essa, né? How long have you had these symptoms? E aí, symptoms? Quanto How long? tempo? Quanto tempo? Muito bem. Sentido esse sintoma. Sentido sintoma fica redundante em português, né? Quanto tempo você tem sentido isso? Medical examination to be filed by the doctor. What is? O que é isso? Exame médico, né? Isso, então isso Pelo aqui é o doutor. diagnóstico médico, é o exame médico, né? Na verdade, não é o diagnóstico, é o exame, porque aqui tem todas as informações, né? Mas isso aqui é preenchido geralmente aqui pela triagem, né? O que é blood pressure? Aí tem a unidade de medida aqui, né? Essa unidade É de medida eu não pressão conheço. É, arterial, né? isso, pressão que Arterial, né? Isso. O que é blood? What is blood? Artéria? Não, Ou blood é sangue. hã? Sangue? É bleed, sangrar, do verbo. Blood é sangue. Bleed, sangrar, verbo do verbo, né? Blood, sangue. E esse heart rate? Aí já dá para ir pelo BPM, né? Pelo BPM, o que é isso? É, a cardíaca, como que fala? É a frequência, né? Frequência cardíaca. Isso mesmo. Cardíaca. BPM, muito bem. Temperature, Essa tá fácil. tá fácil. Ainda tá em graus e É Fahrenheit, fire, Celsius, né? verdade. Temperatura. Eu nunca sei qual que é a diferença. Eu aprendi que a distância eu aprendi, porque é 1,6, não, é 1 quilômetro, é 1,6 milhas. Agora, o do grau, eu não sei qual que é fire, qual que é Mas a gente usa o Celsius aqui. é o Celsius. Eu não sei qual que é, não. É, a gente usa o Celsius aqui, professora. Mas o Fahrenheit é Agora, mais para fora, né? então, eu não sei a diferença do Fahrenheit, eu não sei converter. Eu só sei de milhas e quilômetros que eu aprendi. Agora, o Fire eu não sei converter. Mas eu acho que ele é mais alto também. Ele é mais, tipo assim, quando é 40 graus Celsius, deve ser, acho que 50 Fire, não sei. Depois eu vou pesquisar para aprender a converter. Bom, né? Saber
essas unidades de medida, né? E esse observation? What is observation? Ah, Simone entrou. Hello, Simone. Oi, vocês estão aí? Eu tô aqui. Ó, descobri aqui. O Celsius e o Fire e o Fahrenheit. Fahrenheit. 9 vezes 9,5. Então, 40 graus Celsius é 104 Fahrenheit. Bastante, né? Aham. E esse observation? Tá fácil, né? Ah, Eu vou esse pôr daí uma também. observação. Aqui, ó. Diagnosis and treatment. O que é isso? O diagnóstico. E aqui, prescribed medication. O que é isso? Good evening, Simone. Nossa, 9,5, mais 32. Ah, mais 32, tem uma fórmula. Oxe, descobri hoje. Aprendi, né? Não que eu descobri, eu aprendi. E aí, gente? What is prescribed medication? Seria uma prescrição médica ou medicamento prescrito? Isso mesmo, medicamento prescrito. Hum. Isso mesmo, prescrito, ó. Se fosse Ó. médico, seria medic, né? É, Medical, nesse caso. médico. Ah, tá. Então, embaixo, né? Recomendações médicas seria. Isso. O, esse prescribed aqui, ele tá como participe do passado. Coloquei o ED e transformei o prescrever, que é um verbo, em adjetivo. E esse, additional exams required. O que é isso? Exames adicionais. Isso. Houve pedido, requerimento de exames adicionais. Isso, na verdade, required também é um falso cognato, tá? Ele parece requisição, não parece? Requisito? Mas, na verdade, ele é obrigatório. Exames obrigatórios. Então, assim, quando você vai pedir um raio-x, que você torceu o pé, exame obrigatório, tá? Então, ele é obrigatório. Aí embaixo, se houve, Isso, então é obrigatório. Exames adicionais obrigatórios. Aí se teve para especificar, né?
E esse recommendation? Medical recommendation. Aí é o medical aí embaixo. Não tinha visto que tinha. Eu acho que é recomendações médicas. Isso, recomendações médicas. Tem assim. Doctor information. What is doctor information? Doctor's name. Nome do médico, né? Isso. Ó, aqui a gente tem o genitive case, que é o caso genitivo. O que é isso? É quando eu quero expressar posse. Então, vai de trás para frente aqui no meu cursor. Vocês estão vendo meu cursor aqui, né? Ó, nome do médico, tá? Nome do médico. E essa Acho que licença? deve ser por isso que os árabes escreve de trás para De frente. trás para frente, menina. Então, nossa, não Não. sei como que consegue aprender aquilo. Fico impressionada, de verdade. Eu ia me dar bem, porque eu sou canhota, eu aprendi a escrever espelhado. Então, tudo eu escrevia de trás. Eu amo coisas de trás para frente. Eu sou muito do contra mesmo. Você sabe outra coisa que é Livros. interessante também, professora, é quando a gente começa a escrever e conversar com pessoas que fazem a linguagem de sinais. Elas também, por exemplo, se ela for falar I love you, elas falam amo você, em vez de eu te amo, alguma coisa assim. Porque aí elas vão no I love you, eu amo você. E aí elas têm umas palavras, quando você vai traduzir para elas aquilo, você tem que escrever como se você estivesse escrevendo em inglês, assim, sem muitos esses pronomes, Ah, é esses porque é isso. artigos Não que a tem. gente usa. A gente não usa os linking words que a gente chama. A gente não. A língua de sinais, ela não tem conectivo, nem tem preposição, né? E então por isso que ela é uma língua mais básica, porque ela vai entrar ela vai entrar naquela estrutura, né? Às vezes nem tem o sujeito, né? Porque você está falando, mas você usa também o sujeito, que às vezes vai falar de alguém, ele faz o sinal da pessoa. Mas é sujeito e verbo e complemento só. Não tem preposição, não tem conjunção, porque né, você não liga uma frase na outra, você não faz essas linking words que a gente chama, né? Eu achei bem interessante, não é tão fácil assim você fazer uma tradução para eles, Não, né? não é fácil, porque por causa disso é muito difícil. O sinal para o português, ensinar o surdo a escrever é muito difícil, porque para ele tudo todas essas palavras de detalhes, de conexão, é abstrata. Então, ele vai aprender a escrever, usar corretamente essas palavras, quando ele vai, à medida que ele vai tomando o gosto pela leitura, ele vai lendo e ele vai fazendo essas correções. Mas não é realmente, né? O inglês tem menos do que o português, mas ainda tem É, bastante. Esse license number aqui, o que a gente chama aqui no Brasil? A gente chama de como? é o CRM do médico, né? CRM do médico, isso mesmo. Então, o Código Regional de Medicina. E aqui, signature, o que é isso? Assinatura. Isso! Muito bem. Não é tão cognato assim, parece, né? Mas não é. É, Né? A assinatura. Mas, e aqui a date, já. é a data, tá? Isso mesmo. Então, está desvendada a nossa ficha médica. Daí eu vou ver se eu salvo ela aqui. Vou colocar traduzida. E aí eu mando no grupo. Que a gente ficou essa pendência aí para nós, né? Deixa eu já mandar, se não esqueço. Nós somos
Beleza, gente? Tranquilo? Facinho? Esse deu para ficar mais familiarizado, né? A É, maioria das palavras a gente já ouviu falar, né? exato. Ótimo. Eu vou, então, abrir o outro arquivo de hoje. Tem que esperar. Bora lá. Foods and drinks. Bom, né? Essa parte é legal fazer uma aula prática. Esse conteúdo Comidas é e bom bebidas, né, professor? para fazer uma aula prática, né? Porque aqui nós vamos expressar gostos e preferências, né? Mas tem aula também que você oferece quando você chega num restaurante também, que você vai pedir ou que você vai oferecer, né? Se você for trabalhar ou vender algo, né? De comida também, é bem Ou então legal. você tá dentro do avião, a aeromoça vem falando um monte de coisa É, bem rápido para você, aí você só vai na água, né? é. Aí Ou então cola. Cola. você fala assim para ela, speak slower, please. Speak slower, please. Porque eles acham que a gente tem que, né, entender. Eles falam rápido, né? Não dá esse espaço para a gente pensar. Ainda bem que às vezes eles aceitam só o nosso básico, né? Aí no açúcar, no No carro, sugar. no sugar. Sugar? Sugar. Sugar. Yes, sugar. Mas falar sugar eles vão entender. Bom, é É, isso. Mas é isso mesmo, é a comunicação. Ó, vamos lá. Então, o vocabulário, do jeito que vocês gostam. Ó, bread, toast, eggs, cheese, butter, cereal, pancakes, jam, bacon. Tem ham, que é presunto, que a gente usa bastante aqui também, tá? Aí nós temos aqui rice, beans, meat, chicken, fish, pasta. Pasta também é bom para falar, facinho de entender. Salad, french fries, sandwich, soup, hambúrguer, pizza. Pizza todo mundo entende também. Desserts, cake, ice cream, chocolate, cookies ou cookie. Cookie, o cookie ficou famoso por causa do cookies, né? Mas é cookie sozinho, que é o biscoito, né? E tá cookie aqui também, porque aquele biscoito que a gente chama de cookies. Pudding, candy. Aí bebidas, drinks, water, juice, orange juice. Aí temos grape juice. Então depende do sabor do suco, né? Então juice para suco. Aí você usa a fruta antes do juice, tá? Por quê? Porque em inglês, quando eu tenho um substantivo e um adjetivo, o adjetivo vem antes, tá? Então eu vou colocar aqui strawberry juice. Então, se você ela fala uma fruta antes e o juice depois, você sabe que é suco de alguma coisa. Soda, milk, coffee, tea, hot chocolate. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Hot, que é quente, ó, que é o nosso adjetivo dessa expressão, ele veio antes do substantivo. Lemonade, smooth. Esse smooth
A gente vê muito assim. É uma mistura, o smooth é como se fosse algo macio, algo misturado, tá? Então, por exemplo, existe smooth de frutas. Você vai nos lugares assim de café, você sabe que vai ser mais parecido com milkshake, só que mais leve, como se fosse um chantilly, né? Uma coisa assim, uma vitamina também, smooth, que dessa textura, tá? Deixa eu ver se tem no Google Tradutor aqui. Smooth. É suave, smooth. No sentido, como eu falei para vocês, de macio, né? De batida, suave, entendeu? Smooth, é algo batido. E aí eu tenho expressões, quando eu vou expressar gosto e preferência. Ó, like, gostar, a gente sabe, né? Então, I like tal coisa. Então, comida, I like a comida, né? I like pizza, I like coffee. Enjoy, aproveitar, curtir, de gostar também. Ó, she enjoys swimming. Prefer, de preferir. I prefer tea to coffee. Então, aqui em português, a gente nem fala ao invés, a gente fala a, né, também. Tipo, eu prefiro chá a café. É o correto gramaticalmente, na norma culta. Então, em inglês, eu uso a preposição to. I prefer, tá? I prefer blue to pink. Hate. I hate or they hate vegetables. Aqui tá vegetais, mas são legumes, tá? Porque vegetais, para nós, é tudo, né? Inclui tudo, né? Vegetais, fruta é um vegetal, legume, verdura, tudo é vegetal. E em inglês, vegetables é mais específico para legumes, tá? Vegetables. Então, a gente fala mais nesse sentido de legumes, tá bom? Depois desse verbo, usamos um substantivo, um nome de alguma coisa, ou um verbo com ing. Por exemplo, quando eu quero falar que eu amo dormir. Então, I love sleeping. I like sleeping. Então, se o que eu amo é uma ação, posso usar? Posso. Só que aí a gente não vai usar o to, I like to sleep, I like to, não. A gente vai usar o verbo com ing, tá? Já vi bastante I like to, mas não é correto gramaticalmente. I like chocolate, quer dizer substantivo, algo de comer, I like, pode ser uma cor, pode ser um cheiro, né, uma fragrância, pode ser qualquer coisa. I like lavanda, né? I like. Agora, quando eu quero falar sobre uma ação que eu gosto de fazer, então é o verbo com ing, tá? I like running. I like walking. He hates waking up early. Quer dizer, ele odeia acordar cedo. They enjoy playing soccer. Eles curtem, eles amam, eles adoram jogar futebol. A gente usa algo que a gente ama muito, que curte muito mais o enjoy do que o love, tá, gente? Alguém lembra por que tem esse S aqui no he hates? Jaque, Neurilda, lembra? E aí? Não sei corretamente. Por causa do Por causa do sujeito, terceira pessoa do singular. Se fosse he aqui, seria he likes.
He prefers. He, she, it tem o S no verbo. Isso. Jaqueline prefers juice to beer. Tá? Então, quando você vai falar de outra pessoa, você põe o verbo estar no presente, né? Você põe o S no verbo. E aí, vamos fazer esse exercício? Então, poderemos exercitar aqui essa questão do sample present. Gosto desses exercícios. Eu deixo aqui no PowerPoint porque fica maior, né? Pena que não dá no modo apresentação. Quem sabe um dia, né? E aí? Ó, gosto muito e como sempre que posso. I like, prefer. Olha eu bocejando fora de educação na frente de vocês. Like, prefer, enjoy or hate. What is? I like. I like. She não gosta de jeito nenhum. Soda. Aí eu não gosto. She. She tá tudo na afirmativa. A gente ainda não tá usando a negativa. E aí, quando eu detesto, o que eu uso? Qual deles que eu uso? O odeio lá, né, professora? Yes. Hate. 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 Isso, hate. E o que esse hate tem aqui de diferente? O S, por causa do X. Very good, Jaque. Olha, aprendeu, isso mesmo. Muito bom. They gostam mais de uma do que da outra. Prefer. Prefer. Isso, prefer. Yes, prefer. Tem S? Então, pelo day teria S, né, professora? Mas... Então, a gente tem essa... a gente tem que desconstruir isso. Não tem S. Day é plural. O que tem S é singular. Terceira pessoa do singular. Reshit. É porque, para nós, na nossa cabeça, o S é plural, mas não é. O S é terceira pessoa do singular. Yes. Né? A gente tem mesmo a cultura nossa, porque é plural, então põe o S. We achamos divertido e prazeroso. Cooking together. Join. Enjoy. Enjoy. Oh, já se viu isso? Enjoy. We enjoy. Isso mesmo. Cooking, ó. Cook, verbo, cozinhar. Tá? Cooking together. Certo? Aqui agora, vamos relacionar esses exercícios aqui. Match questions with the answers. What color do you like? Qual que é a letra A? É a B, né? Blue. Blue? Blue, isso mesmo, blue. What's your favorite food? I love pizza. Yes, I love pizza. B. C. Do you like broccoli?
Yes, I do. Yes, I do. Ou no, eu odeio isso. Eu acho que é a, né? No, eu odeio. I hate it. Eu acho que tá mais para esse brócolis. Brócolis. Sim. Eu enjoei de brócolis. O brócolis é enjoativo, né? Eu gosto, mas ele é enjoativo. Do you prefer juice or soda? Tá juice, né? Suco. Juice. Yes. Juice. Do you enjoy cooking? Aí eu acho que é. Yes, I do. Yes. Olha só. Na verdade, aqui tanto faz. Os dois estão corretos, tá? A C e a E não poderia ser invertida a resposta, né? Porque são gostos, né? E preferências. Então poderia ser no, I hate it. Para do you enjoy cooking, né? No, I hate it. Do you like broccoli? No, I hate it. Caberia. Do you enjoy cooking? Yes, I do. Do you like broccoli? Yes, I do. Tá? Aqui, vamos ver se a gente consegue preencher aqui. What color do you prefer? Como que eu vou preencher aqui? Resposta completa. Jaque, vamos preencher com você. A Neurilda não quer ligar o microfone. Pode falar. Viu, Neurilda? Boa Simone noite, também. tudo bem? É que a minha pronúncia é horrível. Eu não sei Mas pronunciar você pode direito. participar. Pode E participar. hoje eu tô com o meu jardim em casa, eles estão conversando, daí eu tô assistindo a aula e dando atenção para eles um pouco, por isso que eu não liguei o microfone. Tá bom, sem Bom, tô problema, meu aqui, bem. tá? Tô prestando Tá atenção. bom. Ai, que bom. Qualquer coisa pode mandar no chat sem problemas. O importante é Tá você estar ok. entendendo. Se você não Tá, entender, obrigada. você na hora me grita que a gente volta tudo de novo. Tá bom, Mas, obrigada. Mas se for por pronúncia, vamos deixar meio que. imagina, a gente está aqui para errar, gente. Imagina, pelo amor de Deus, ó. What color do you prefer? Como que eu vou completar essa frase aqui? Como que eu vou começar ela? Ó, I prefer. Aí você pode colocar, né, uma color. I prefer purple, roxo. I prefer purple to pink. Prefer, a gente pode fazer essa comparação, mas também pode usar sozinho, tá? Do you like eating vegetables? Vamos responder essa aqui primeiro. Do you like eating vegetables? Como que eu vou responder? Se eu gosto, como que eu vou responder? Como? I like? Ou I Yes. Yes, yes, I. I Yes, I do. do. Né? Assim, Por quê? não. Porque em inglês a gente precisa reforçar a nossa resposta. Né? Em português eu não preciso, mas em inglês eu preciso reforçar. Assim como aqui no exercício do slide anterior. Yes, I do. No. Podia ser no, I don't. Mas aí ele quis enfatizar, né? A falta de amor. No, I hate it. Tá? E aí, why or why not? O que essa pergunta quer saber? Why or why not? Por que não? Por quê? Ou por que não? Mas eu já falei que I, yes, I do. Mas é para a gente praticar. Quando tem why na pergunta, olha o que eu vou pôr na resposta. Because.
Por quê? Isso, você pode colocar uma resposta precisa, because it's delicious. Ou você pode colocar because it is healthy. Healthy, que é saudável, né? O que você gosta? Eu gosto porque é saudável, eu gosto porque é gostoso. It is, faltou o is aqui, tá? It is delicious. What's your favorite food? O que eu posso colocar aqui? What's your favorite food? My favorite food is Pizza. 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 Mas eu não gosto muito. Eu tenho muitas restrições por causa da religião, né? Que a gente não come nada de porco. E aí é sempre com muito cuidado, principalmente para lanches e pizza, né? É. Então vamos colocar aqui. O que você gosta? Lanche, pizza. Ainda bem, então você é magra. Nada, professora. Tem a pizza de 4 queijos, pode Ai, comer. eu amo. De brócolis. Eu amo. Dá para colocar my favorite food is. Sanduíche. Pode ser rice and beans, apesar de que. Aqui, ó. Arroz e Arroz com feijão. feijão. Isso, ó. Aqui eu tenho duas coisas. Eu terei que usar o are, né? My favorite food. My favorite food are. Por quê? Porque tem arroz com feijão, né? Mas é que assim, a gente fala assim, minha comida favorita é arroz com feijão. A gente não fala, né, em português, minha comida favorita são arroz com feijão, né? É tal coisa e tal coisa, a gente fala, né? Mas aí a gente se restringiria aqui, my favorite food, mas não tá errado, tá? Porque o rice and beans é quase a mesma coisa junto. Aí, Jaque, se você, por exemplo, perguntar que tipo de comida que você mais gosta, olha só, você pode perguntar que tipo de comida você mais gosta. Bom, what's your favorite kind of food? Aí você vai responder, my favorite kind of food is Arabic food. Aí eu amo comida árabe, você sabe fazer, me convida para ir na sua casa. Sabe fazer quibe cru? Eu sei, mas o quibe cru mesmo é difícil você encontrar aqui, viu? Alguém que Sem faça bem carne. feitinho. Não Bem acho. feitinho, porque é que a carne, você compra a carne e você faz na hora, né? Você vai moendo ela no triturador com gelo para ela manter a cor da carne. Mas, gente do céu. Esse Acho negócio de nojento. comprar carne moída passada 2, 3 vezes lá, como diz o outro, para árabe preguiçoso. Tô brincando. Mas o Deus, sabor é mas outro, não é nem viu? para árabe, a gente não sabe fazer. Gente, olha, vou falar, viu? Eu Você tem que comprar um salivo. potinho bem limpo, bem limpo, bem limpo mesmo. Aí você pica ele, coloca naqueles triturador lá, os processador, Aham. e vai moendo ele aos poucos com hortelã e gelo, para a carne ficar bem vermelhinha. Como a carne tá bem limpinha, o patinho é uma carne bem boa, assim, né? Ele fica numa cor incrível, assim. E a farinha do quibe, as pessoas gostam de colocar água quente, deixar ela um pouco mais macia, né?
e ele não pode, ele tem que ficar meio crocantezinho. Então, você é pouco tempo e na água gelada mesmo que você dá aquela Entradinha, hidratada nele, né? hidratada. Meu Deus do céu! Gente, olha só, tá vendo? Culinárias. Aí fica a mesma coisa, né, professora? Então, sempre, se for uma comida japonesa também, então, Japanese food. Food, yes. Japanese food, Italian food, Food. Sempre, yes. Brazilian food, tá? aham. Do you enjoy drinking milk? Ó, eu não gosto de leite, tá? No, eu colocaria I hate it, mas eu vou colocar no, I don't. No, I don't. Deixa bem claro que não gosto. Ah, me faz mal leite, tomar leite, né? Drinking milk. Nem pensar. Queijo vai, tudo vai, mas milk não. Cheese. I love cheese, but I don't like milk. Do you hate any food? E aí? Do you hate any food? Picky? I don't hate any food. Eu não odeio nenhuma comida, não. Sei, tipo. Até giló eu como. Eu também, eu não tenho muita de odiar, não, mas acho que É, tipo, né? Tem coisa que a gente não come de jeito nenhum, né? eu, por exemplo, não como nada de derivado de porco, né? De carne de porco. Mas aí, Entendi. assim, acho que fica muito forte o odiar, né? Mas você. Mas, tipo, é uma coisa que você não Seria algo consegue. que realmente não como mesmo, né? Você pode colocar yes, I do. Aí você coloca I don't eat. I don't eat pork. Pork. Carne suína, pork. Aí o frango eu posso falar chicken mesmo, não Chicken. preciso Aham. colocar carne Aqui, de na verdade, frango. o each one é pork, né? Aqui, pork. Each one. Qual, né? Qual seria? I hate it, or I don't like, I don't eat pork. No caso seria o chicken, or meat, que é uma carne, fish. Aí aqui, ó, a gente pode separar por refeição. What do you like to eat for lunch? O que é lunch? Acho que eu tirei o ponto de interrogação. É almoço, né? Isso mesmo, Almoço. almoço. Então você pode pôr. Opa, não tem vermelho. Rice, beans, salad, and É. meat. Meat. Imagina que é um M-I-T, meat. E o meat, ele é carne só, porque e esse bife, que às vezes fala bife, bife, Beef bife. também. O meat é uma carne mais. Quando você fala que é carne vermelha, digamos. Pode ser uma carne de panela, pode ser uma carne. Alguma carne feita de qualquer outra maneira. O beef é mais específico. Geralmente é grelhado, né? Um grelhado, eles falam. Beef, você tem a Ah, imagem tá. Então daquela você é um carne. grelhado mesmo. É um tipo um hambúrguer grelhado, né? Um hambúrguer. Isso. Pode ser Tem aquela, nesses como que é? lanches. O nome daquela carne que é bem comum, beef. Ai, gente. Como que é o nome daquela carne que tem o osso, aquele bife que tem o osso? Super Teca? saborosa. Bisteca, isso mesmo. What color do you hate? I don't like. What color do you hate?
Amarelo. I hate yellow. Não sou muito fã de amarelo também, não. Sou muito fã de amarelo. Eu gosto nas flores, né? Mas assim, pra. Não, até nas flores, eu não sou muito. Eu gosto mais da outra paleta mesmo, de rosa, né, red, pink, purple. I love purple. And orange. Do you prefer pizza or pasta? Both. Ambos. I prefer. Aí você fala, I prefer pasta. Aqui também pode ser to, tá? Do you prefer pizza to pasta? Or pasta? Or é melhor para pergunta. Agora, I prefer pasta to pizza. Certo? Para perguntar or, para responder to. Fica mais apropriado. Deixa eu trazer para cá, porque eu sou metódica. What food do you enjoy? I enjoy eating barbecue, churrasco. A gente curte, né, comer um churrasquinho. Quem não curte, né? Muito bom. Acho que todo país, a maioria, quando conhece um churrasquinho, eles. Combina a brasa e jeito, né? Verdade, concordo plenamente. Mas o americano, ou o churrasco fora, ele é mais na Na grelha, né? a gente que gosta da tal da brasa, né? Mas é outro sabor, né, professor? É outro sabor. Exatamente. Gente, tranquilo? Ficamos só nós hoje mesmo, essas 3 alunas maravilhosas. Vou mandar no grupo o gabarito. Agora o slide respondido, né? E o pessoal pode olhar no slide também, além de olhar no. Hoje o Carlos deixou a gente na mão. Hoje o Carlos, a gente vai brigar com o Carlos. Falar, Carlos, você faltou. Não vai mais ganhar o brinde dele.